Começando mais um resumo da prova do anjo aqui para vocês no canal. João Gabriel e João Pedro foram para a fase final, se saíram melhor do que os outros competidores na primeira etapa da prova do anjo, e o João Gabriel acabou ficando com o anjo da semana mais uma vez, tá? Segundo anjo seguido dele, e dessa vez ele colocou o Guilherme no monstro. E a gente vai conferir aqui nesse vídeo como foi toda a prova, como chegamos nesse resultado final. Então deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Depois da vinheta eu te conto tudo isso e muito mais. Roda a vinheta. Olá para vocês, aqui é o Xengueira que tá na área para mais um resumão da prova do anjo, tá? Então já vamos sem enrolação. A prova do anjo hoje começou bem tarde, demorou pra um caramba pra começar esse negócio. Foi começar por volta das 4 horas, reuniram ali os pessoal na sala, né? E daí, primeiro tivemos vetos, tá? Apenas 10 pessoas participaram da prova de hoje, ainda temos 13 dentro da casa, então a Renata já não participava por ser a líder, e daí foi rolado um sorteio onde tirava algumas carinhas ali, e quem fosse sorteado então vetava outra pessoa. O Mike foi o primeiro a ser sorteado e ele vetou o Vinícius. Depois tivemos o João Pedro sendo sorteado e ele vetou a Aline, tá? Então a dupla aí que entrou junto no BBB e vem causando bastante dentro da casa foi vetada e não participaram. Depois a gente teve o sorteio para decidir a ordem de jogo, e aí ficou o Mike... Foi Mike? Não, Guilherme e Delma a primeira dupla, depois tivemos Mike e Vilma na sequência, Diego e Dani, depois Eva e Vitória, e por fim João Pedro e João Gabriel, tá? E aí a prova era da seguinte forma, uma prova bem simples, onde que tinham duas etapas, tá? A primeira etapa era feita em dupla e a segunda etapa que foi a mais de sorte ali com a dupla campeã, tá? Para decidir qual dos dois seria o anjo da semana. Aí nessa primeira etapa, um dos jogadores ficaria na área do corredor, ele teria a função do quê? Que é onde está aquele dummy amarrado aqui, ó. Esse único dummy que está aparecendo na tela. A função dele era correr, colocar as plaquinhas ali dentro daquelas urnas na frente dos eletrodomésticos. Enquanto isso, ele levantava outra pessoa, que era justamente o observador. O observador tinha como função olhar para o outro lado da parede, que era onde já tinha um gabarito, que é onde estavam todas as plaquinhas na frente de cada eletrodoméstico correspondente ali, corretamente. Então tinha que ser feito assim essa prova, tá? O observador pegava uma plaquinha, colocava dentro de um buraco, o corredor pegava aquela plaquinha depois e levava até a urna que estava vazia, correspondente ao eletrodoméstico correto. Então a função do observador era muito importante, colocar a plaquinha dentro da urna, informando qual era o eletrodoméstico. E muitos não conseguiram fazer isso muito bem, tá? O próprio Guilherme, ele só pedia para a dona Delma colocar a plaquinha e ele mesmo, lendo, decidia qual era o eletrodoméstico que ele ia colocar, e por isso ele teve o pior resultado na prova também, tá? Então a outra pessoa, que era o observador, ficava içada aí quando a pessoa corria para longe, tá? O Diego, ele fez uma forma meio inusitada ali, onde ele fez um esforço muito maior e ele passou mal durante o término da prova. Ele precisou de atendimento e atrasou muito mais para a gente ter esse resultado, tá? Então a gente tem aí o resultado final. Tivemos João Pedro e João Gabriel ganhando com 1 minuto e 47, Eva e Vitória ficaram com 1 e 57, tá? Outra coisa que causou bastante polêmica foi porque o João Pedro e João Gabriel informaram a produção de que tinha uma plaquinha ainda em cima ali do lado que você colocava as plaquinhas, né? Então, quando foi feita a prova da Eva e da Renata, esqueceram de retirar aquela plaquinha, e quando foi começado os Joãos, a plaquinha ainda estava lá. Mas a plaquinha ficava de uma forma que não tinha como eles lerem, tá? Não mostraram isso pra gente, mas olhando como era feita ali a consulta do gabarito, se estava correto ou não, eles sempre colocavam a plaquinha ali depois de ser lida de uma forma que não tinha como ler. Então acho que eles não tiveram vantagem nenhuma para ter esse resultado, tá? Foi completamente mérito deles. Então depois disso, começou mais uma demora. Por quê? Porque o Diego, como eu disse, ele fez um esforço muito maior, tá, do que as outras pessoas. Então ele teve uma crise de asma ali. Ele falou que juntou com a fobia que ele tinha também, e isso fez com que ele precisasse de atendimento médico. Então ficou cerca de 30, 40 minutos ali no atendimento, para daí a gente seguir com o resultado da prova, tá? Todo mundo já tinha terminado a prova, o resultado tá aí na tela para vocês, como eu disse. Guilherme e Delma ficaram em último. Aí depois que o Diego voltou, o Tadeu perguntou se ele estava bem, ele falou que estava melhor, e aí seguiram para o resultado, tá? E aí tivemos então anunciado que os Joãos passaram da primeira etapa. Foi feito um sorteio para decidir qual dos dois jogaria primeiro na segunda etapa. E aí Eva e Vitória
descobrindo que não ganharam, né? Perderam por 10 segundos. Na segunda etapa, basicamente, era como um bate-volta que geralmente acontece. A pessoa escolhe uma plaquinha, vai lá, tira a plaquinha e vê se tinha a plaquinha premiada ou se tirava um X, tá? Então foi fazendo isso, eram 8 eletrodomésticos ali, ou seja, 8 plaquinhas, e no final o João Gabriel ficou com o micro-ondas, que era onde estava a plaquinha sorteada. Então a gente vai para o monstro, onde ele leu, e o monstro dessa semana é o seguinte, é o monstro desatando nós. O monstro da semana vai cumprir o desafio de desatar todos os nós que aparecerem pela frente. Sempre que toca a música, o participante deve ir para o local indicado e começar seu trabalho sem a ajuda de ninguém. Enquanto houver nós nas cordas, ele deverá desatá-los. Só pode relaxar quando terminar, o castigado perde 300 estalecas e se estiver no VIP, ele não perde os privilégios, tá? É algo que mudou aí nas últimas semanas. Então, foi escolhido o Guilherme. O João Gabriel ali deu como justificativa que ele vetou ele da festa, depois vetou ele da prova do líder e que ele já tinha um embate declarado. Então o Guilherme falou, a gente agora tem um embate, e saiu rindo, né? Então o Guilherme até que parece ter levado na esportiva essa indicação do João Gabriel, tá? E eu quero saber se você gostou, se você curtiu a prova do anjo de hoje, que demorou pra caramba, se você gostou do anjo da semana ter sido o João Gabriel, ter colocado o Guilherme no monstro, tudo isso você tem um espaço de comentários à vontade pra comentar aqui também. Se você assistiu a minha cobertura ao vivo da prova do anjo, também deixe seu comentário aqui pra falar se você curtiu. Enche esse espaço de comentários com tudo que você pensa, fala se você quer a Aline fora na terça-feira, se você quer Eva eliminada na terça-feira, dê um motivo pra quem que o João Gabriel vai imunizar amanhã na formação de paredão. Eu quero saber também se ele vai dar essa imunidade pro João Pedro de novo, né? Que já foi feito na semana passada, ou se ele vai inovar e dar para outra pessoa. Tudo isso você pode fazer aqui embaixo, tá? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e até uma próxima prova do anjo. Semana que vem tem a última e eu tô aqui com vocês de novo, tá? Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!